Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Crivellari aqui, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, ao nosso canal. Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever se ainda não é inscrito e acionar o sininho, assim você não perde mais nada que eu postar por aqui. Outra coisa, pessoal, é agradecer aos membros elite aqui do nosso canal, a Luciene, a Poliana, a Laura, a Silvana, Thiago Santos, Valdemir, José César e Wagner. Esse pessoal colabora demais aí para o nosso trabalho. Seja você um membro, é só clicar em Seja Membro e você vai fazer parte aí da elite do nosso espaço. Nesse vídeo aqui eu gostaria de trazer para vocês a tabela, de salário dos professores do estado de Minas Gerais. Tá? Em Minas Gerais, se o professor for trabalhar contratado, ele pode ter atribuído aí uma aula, 2 aulas, 3, 4, o que tiver de aula, ele pode pegar aí, pelo menos até chegar ao mínimo ali de 16 aulas por cargo em Minas Gerais, tá? Então tem essa questão, do professor não ter limite mínimo aí de aulas para atribuir. E aí, a tabela que eu vou trazer para vocês, ela é por aula, tá? Então, se o professor pegar uma aula, vai ser o valor que vai estar na tabela, 2, 3, 4, 5, 6, aí depois se ele pegar mais do que 16, 17, 18, até o limite máximo ali de aulas que o professor pode conseguir aí na rede estadual. Vou trazer para vocês, só que eu já vou trazer ela considerando um reajuste que o governador Zema encaminhou para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de 3,62%. É um reajuste que visa simplesmente não deixar com que os professores percam ali o valor proporcional da lei do piso, tá? Tá gerando uma briga intensa em Minas Gerais isso, porque os professores de Minas não concordam. Além dos professores não concordar com esse piso proporcional, do jeito que o governador paga, porque em Minas tem uma constituição estadual que determina que o salário do professor teria que ser o valor do piso nacional, não para 40 horas, mas para 24. Federal fala até 40 horas. A maioria dos governadores e até prefeitos entendem que esses até 40 horas dão direito a eles de pagar o piso proporcional. Mas em Minas, o pessoal fala que tem a Constituição estadual própria que garante esse piso em cima de uma jornada de 24 horas, que seria 16 aulas, tá? Porque tem aquela jornada extra classe, que é 1/3. Em Minas isso é cumprido certinho. Então, tem essa questão e tem a questão também do pessoal querer condições melhores, plano de saúde também, anda mal das pernas, o IPSENG, que é o plano de saúde aí para o pessoal da educação, do estado de Minas. Agora vai aumentar o desconto do IPSENG também. O governo disse que precisa aumentar o desconto para aumentar a qualidade ali do atendimento, para melhorar a qualidade do atendimento que não está boa. Enfim, então tem essas brigas e eu não vou trazer aqui o salário com esses descontos, plano de saúde ou, porque quem quiser aderir pode aderir, quem não quiser não precisa. Não vou trazer também desconto de previdência, enfim, vou trazer para vocês aqui o salário bruto na tabela. E antes eu vou só ler essa reportagem aí, que é do jornal O Tempo, sobre o envio do governador desse projeto de lei para reajustar em 3,62%. Como eu disse, repetindo, valor que os professores de Minas não concordam. Uma coisa que eu queria destacar aqui, pessoal, é a diferença da classe de professores do magistério no estado de Minas e de São Paulo, mais uma vez. É só você pegar e entrar no Facebook. Termina de assistir o vídeo aí, entra no Facebook, pega um grupo de professor grande, qualquer grupo grande do estado de São Paulo, tipo assim, com 50 mil pessoas para cima. Pega um grande em Minas. Minas tem menos habitantes. Pega um grupo lá de 30 mil pessoas para cima que fala da educação, tipo de professores da educação. Vocês vão ver a diferença. Qual que é a diferença que eu queria destacar? Em São Paulo, você vai ver muita coisa de política no grupo de professor. Ou seja, fica muito nítido que os professores de São Paulo colocam a ideologia política à frente do que seria melhor para a classe ou para a educação de modo geral. Eles acreditam que a ideologia política tem um valor maior do que a união dos professores em prol de um objetivo, caso, por exemplo, o sindicato ou qualquer outra parte da educação seja representada por um membro que não é da ideologia política deles.
Isso acaba enfraquecendo os sindicatos, enfraquece também ali o poder de ação do professorado, o que agrada muito qualquer governo, seja de direita, esquerda ou centro. Já em Minas, você pode ver que tem a ideologia também, né, política, principalmente o pessoal da capital tem uma ideologia política muito forte ali, mas os grupos de Facebook não, no caso do professorado, não traz essa questão. Vocês podem olhar, eu estou falando para vocês fazerem um parâmetro no grupo de Facebook, mas pode ser em qualquer situação. Em Minas, a ideologia política existe, obviamente, e ela é forte, mas ela não ultrapassa a união da classe. Pode ser governador de esquerda, direita ou centro, se estiver fazendo coisa que não está agradando o professorado, eles vão estar batendo, mas batendo pesado mesmo. Olha, tá horrível isso, olha, não está pagando, nossa, esse governo é horrível, e coloca ali. Não interessa se o governo está fazendo coisa que ideologicamente é boa para o professorado, se não estiver agradando a educação de modo geral e o professorado, eles batem em cima do governo mesmo, critica mesmo. Pode até votar nele na próxima eleição, mas continua criticando. Então isso é um ganho de Minas Gerais. Lembrando que economicamente, São Paulo é muito mais forte, tá? Minas é forte economicamente, são os dois estados mais fortes aí economicamente falando no Brasil, mas São Paulo é bem mais forte. E se você fosse fazer uma proporção de PIB, inclusive a situação de Minas, né, fiscal, que não é boa, você ia ver que São Paulo teria condição de fazer muito mais do que faz pelos professores, pela educação, tá? Em proporção a Minas. Então, Minas, em proporção da economia, da população, né, do tamanho, né, populacional, para ser mais exato, ali do estado, faz muito mais do que São Paulo, tem uma constituição muito mais atrelada ali com os interesses da educação do que São Paulo, e os professores têm uma visão ideológica também, como eu disse, mas ela não fica à frente dos interesses da classe e da educação como um todo. Então, esse lado da educação de São Paulo é que está prejudicando também muito ali para que os professores consigam seus direitos estabelecidos, tá? Em Minas também não está fácil, não é algo assim que dá um reflexo assim absurdo isso que eu estou mencionando, mas já é um pouco diferente, tá? Só quem consegue sentir os dois climas, que é o meu caso, por exemplo, e deve ter muito mais professor que consegue, né, tá trabalhando em Minas e São Paulo, como eu faço, é que vai conseguir definir e expressar isso para vocês como eu tô conseguindo expressar, tá? Como eu consigo observar, tá ok? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar essa tabela para vocês. Antes eu vou só passar aqui rapidinho nessa matéria aqui do tempo, né? Olha lá, ó. Governo Zema encaminha projeto que reajusta em 3,62% o salário de servidores de Minas Gerais. Projeto prevê aumento retroativo, mas não determina como o pagamento será feito aos servidores estaduais. Então vai ter o pagamento retroativo, mas não determinou como vai ser feito. Lembrando, esse pagamento, que é o reajuste do piso, pelo menos ali, proporcional, não é bem visto aí pelos educadores de Minas, hein? Lembrando que mesmo o governador pagando ainda não satisfez aí os professores em Minas. O governo Romeu Zema do Novo protocolou na manhã dessa quinta-feira 2, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei que propõe 3,62% de reajuste para todos os servidores públicos da administração direta do governo estadual. A proposta determina que o reajuste será retroativo a 1º de janeiro de 2024. Porém, o projeto de lei enviado pelo governo do estado não estabelece como será feito o pagamento dos valores referentes aos meses anteriores. Diferente do que ocorreu em anos anteriores, o aumento dessa vez valerá inclusive para professores e servidores de carreiras da educação, cuja remuneração tem referência no piso nacional do magistério, definido pelo governo federal, e não haverá tramitação de projetos separados. O governo simplesmente pegou o mínimo ali que a lei do piso determinou para o reajuste, né, de 3,62%, porque eu acho que a única categoria que tem realmente ali um piso definido e tem uma quantidade muito grande ali de servidores é a educação. Então ele pegou esse 3,62%, né, mais especificamente falando da educação, mas assim, professores, né, magistério. Ele pegou esse 3,62% e já deu para todo mundo. Já falou assim, 3,62% que eu tenho de obrigação para os professores ali, se eu for ver o lado jurídico, então eu já dou para todo mundo esse mesmo valor. E assim ele fez, tá? E vamos lá para a tabela agora que eu prometi para vocês. Deixa eu vir aqui, eu vim no canal do YouTube. Deixa eu vir na tabela aqui para vocês. Deixa eu abrir. Aqui, pessoal, tá na mão aí. Então, essa é a tabela de vencimento do professor de educação básica no estado de Minas Gerais, tá?
considerando assim o número de aulas e já considerando esse aumento. Nesse mês de maio, os professores ainda não receberam com reajuste de 3,62%. Mas tudo indica, né, que já terão aí esse aumento para o próximo mês, que vai ser o mês 6 de 24, e o governo vai dar um jeito ali, né, que eu não sei qual, de pagar o retroativo. Ele ainda não falou como vai ser. Mas é assim, ó. Se um professor pegar uma aula, vamos supor que ele é contratado ou está em início de carreira ali, né? Entrou por concurso, mas ainda está em início de carreira. O salário para uma aula vai ser R$ 178,13. A carga horária semanal dele será de 1 hora e 30 minutos, né? Porque aqui já está embutido o extra classe. A carga horária mensal, 7 horas por mês, tá? E se ele pegasse uma aula, lembrando que não estou considerando plano de carreira, estou considerando salário inicial e já colocando, como eu disse, os 3,62% de aumento que vai vir ainda. 2 aulas, ó, 356,27, carga horária semanal que deve cumprir 3 horas. Vamos lá para o cargo cheio, ó, 16 aulas, a remuneração será R$ 2.748,30 para cumprir 24 horas. Ou seja, 108 horas mensais. Vamos pegar uma jornada parecida com a do PEB de São Paulo, né, do professor de São Paulo na educação integral, 40 horas. Vamos lá na tabela para 40 aulas. Só 40 horas, vai ser 27 aulas. Então, olha para vocês analisarem aqui. É aqui que pega a questão do pessoal falar que o salário de São Paulo é bem melhor do que o de Minas. É aqui, ó. Se você for pegar o PEI, por exemplo, né, em São Paulo, você vai fazer 40 horas semanais, ó, essa jornada aqui, certo? Em São Paulo, esse valor passa dos R$ 7.000, tá? Enquanto em Minas, por uma jornada de 40 horas semanais, né, sendo 27 hora-aulas dentro de sala de aula, o salário fica em R$ 4.631,40, tá? Só que tem algumas questões. Por exemplo, o imposto de renda para pessoa física, ele vai ter um impacto. O desconto ali da Previdência também vai ter um impacto, né? E no caso a PEI, ela dá um abono, né? Se a gente pode dizer assim, de mais de R$ 2.000. Por isso que esse valor fica ali mais de 7.000, tá? Só que você tem que considerar, se não fosse esse abono da PEI, você teria um salário muito próximo do que é o salário de Minas, tá? Certo? Seria muito paralelo ali. Mas o salário de Minas, realmente, se você fosse fazer 40 horas, ele acaba sendo bem menor ali do que o do estado de São Paulo. Então, isso que leva as pessoas a já prontamente falar, não compensa Minas Gerais comparado com São Paulo, a diferença é absurda. E olha que a gente está considerando aqui dentro do piso proporcional. Mas eu só consigo mencionar para vocês para tentar a prática, para vocês verem, né? Parece que em São Paulo fica muito... É uma ilusão um pouco maior, sabe? O desconto de previdência, o imposto de renda depois da pessoa física, né? Enfim, a quantidade de descontos e a pressão também que você enfrenta em São Paulo, eu acho muito maior do que em Minas. Então tudo vai de contexto, sabe? E, enfim, e o benefício de Minas também. Por mais que o plano de saúde, né, de Minas esteja passando por situações difíceis, é um plano de saúde. Você consegue ali marcar um médico particular especialista. Às vezes você tem que se deslocar para uma outra cidade, né, que é mais próxima, ainda mais se você morar numa cidade pequena, mas você consegue, sabe, fazer exames e tal, e o governo promete tentar melhorar a condição do IPSENG. E não interessa se você é contratado ou se você é concursado, você tem direito a esse plano. Apesar de ter aumentado um pouco a cobrança agora, a gente vai ver certinho para quanto vai, ainda assim eu acho que compensa, é um valor baixo comparado com prefeituras, né, com o próprio estado de São Paulo também, né, em descontos ali, né, porque quando você é efetivo estável, né, concursado, categoria A, você tem o direito aí também, né. Enfim,
Mas, assim, tudo depende do contexto. Eu, na prática, analisando, falo para vocês, né? Não vejo tanta diferença na prática, porque vai entrando vários aspectos ali, vários fatores, tá? Mas vai de cada um, né? Cada um tem que ver o que é melhor para si, né? E aí, pessoal, o máximo aqui seria 42 aulas, o que daria 63 horas, né? A carga horária de 63 horas semanais, né? Uma carga horária bem puxada aí. Aí o salário ficaria em 7.227 e seriam 284 horas aí por mês, tá? Isso aqui é o último número aí possível de aulas no estado de Minas Gerais, tá bom? Mas se você for comparar aí com a APEI, como eu disse, né? Aí seriam 27 aulas, porque daria aí a jornada de 40 horas, né? O salário seria R$ 4.631,40, ok? Vocês podem ver que está um pouquinho acima do piso nacional que foi estipulado aí para 2024, tá? E o governador passou, né? No caso aqui, está repassando esse reajuste que teve lá no piso de 3,62, mas mesmo assim, proporcionalmente falando, ainda fica um pouquinho acima do proporcional do piso, tá ok? E, né, só relembrando, os professores de Minas vêm numa briga de anos para que o piso nacional do magistério seja pago em cima dessa jornada aqui, ó. 16 horas aulas e 24 horas semanais. E mais uma vez, vamos lá, por que eles alegam que isso tem que ser feito dessa forma? O sindicato briga há anos por isso. Porque a Constituição Mineira prevê, né, que o salário do professor, a remuneração do professor, tem que ser equivalente ao piso nacional, mas considerando o cargo que é em Minas, tá? Um cargo em Minas do professor, ele é de 24 horas, ele não é de 30, ele não é de 40, é um cargo de 24 horas, tá? Em Minas o cargo é 24 horas, tá? Por uma jornada em sala de 16 horas aula. Então, o pessoal quer os 4.500, quase 4.500, né? Um pouco menos ali de 4.500, né? Que é o piso atual, para essa jornada aí de 16 aulas dentro de sala e 24 horas no geral, né? Considerando a carga horária extra. Tá bom? Então é isso, pessoal. Depois eu posso até trazer mais detalhes aí do salário em Minas Gerais para vocês, né? Com desconto, também tentar fazer uma comparação com São Paulo e Minas na prática ali do líquido, né? Que vai cair na mão para vocês conseguirem ter uma noção. Até o próximo encontro, então.